Olá, agora nós vamos mudar do assunto de matrizes, agora vamos passar para determinantes, que é uma continuação de matrizes, né? Vamos ao conceito de determinante, que é um determinante. Então é um número que é associado a uma matriz, qualquer que seja ela, ou qualquer que seja a ordem. Uma coisa importante você observar é que todo determinante de uma matriz só pode ser obtido se a matriz for uma matriz quadrada, ou seja, se o número de linhas for igual ao número de colunas. E a representação de um determinante deve ser apenas por essas barras aqui, que é o que caracteriza o cálculo do determinante. Vamos supor agora uma matriz de ordem 1 por 1. Então eu tenho aqui uma matriz A e a ordem dela é a ordem 1 por 1, ou seja, ela tem o elemento 2, por exemplo. Então, como a ordem dessa matriz é uma ordem 1 por 1, nós vamos calcular o determinante dela, ou seja, vamos chamar de determinante da matriz A e vamos abreviar por det, né? Determinante de A vai ser igual a exatamente o próprio número 2. Então, quando for a ordem 1 por 1, o resultado determinante é o próprio elemento, né? Quando a matriz tiver uma ordem 2 por 2, observe aqui, por exemplo, a matriz B, vamos criar uma matriz aqui de ordem 2 por 2. Ela vai ter os elementos 3, menos 1, 1 e 4, por exemplo. Se a ordem for 2 por 2, nós devemos observar a seguinte regrinha prática. Primeiramente, devemos verificar que toda matriz quadrada possui a diagonal principal, que são os elementos 3 e 4 aqui, e a diagonal secundária. Então, o que é que nós vamos fazer para calcular esse determinante da matriz B? Primeiramente, vamos chamar det de B, ou seja, determinante de B, né? Que vai ser a representação simbólica, vai ser 3 menos 1, 1 e 4. Agora, nós vamos passar a multiplicar e verificar que regrinha prática é essa que a gente vai utilizar para multiplicar ou calcular o determinante. Então, nós vamos primeiramente multiplicar os elementos da diagonal principal, quando a matriz for de ordem 2 por 2. Então, nós temos 3 vezes 4, vamos colocar o resultado aqui, ó, 3 multiplicado por 4. E vamos agora multiplicar os elementos da diagonal secundária, que é essa diagonal aqui. Então, menos 1 multiplicado por 1, né? Nós temos aqui menos 1 multiplicado por 1. Então, é isso que vamos fazer a multiplicação. Agora, vamos pegar os resultados. 12, e aqui o resultado é menos 1. Então, a regra prática é a seguinte. Você, ao multiplicar a diagonal secundária, então o resultado que você obtiver nessa multiplicação, você inverte ou troca o sinal. Como aqui o resultado vai dar menos 1, nós vamos trazer para cá mais 1. Então, ou seja, o determinante da matriz B, né, o determinante de B, vai ser igual a 13. Então, essa é a forma como se calcula um determinante de uma matriz quando a ordem for 2 por 2. Você multiplica a diagonal principal e a diagonal secundária, mas não deve esquecer de trocar o sinal do resultado na diagonal secundária, né? Agora vamos analisar o caso de quando a matriz ela tiver uma ordem 3 por 3. Então, cada uma tem uma regrinha para você desenvolver. E nessa aula nós só vamos ver realmente só até matriz 3 por 3. Então, por exemplo, determinante de uma matriz C, que, por exemplo, possui os elementos 1, 0, menos 1. Vamos colocar aqui 2, 3, 1, 4, 3 e 0. Vamos deixar aqui. Então, para calcular o determinante da matriz C, nós vamos fazer o mesmo procedimento daqui, só que nós temos várias regras ensinadas nos livros, como regra de Sarros, e tem outros técnicos determinantes. Eu vou ensinar uma aqui que fique fixa, né, para todas as questões que nós vamos resolver, né? Então, a técnica é a seguinte: seria interessante você pegar essa matriz C, né, e para calcular o determinante dela, você vai pegar os elementos da primeira coluna e da terceira coluna, e nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o elemento que está logo aqui abaixo, no caso o 4, e vamos trazê-lo aqui para cima, certo? O 1 que está aqui em cima, vamos trazê-lo aqui para baixo. Mesmo sinal. Por exemplo, aqui nós temos o menos 1. O menos 1 está em cima, vamos trazê-lo aqui para baixo e o 0 aqui para cima, né? E nós vamos agora observar que nós temos a criação de 3 diagonais, né? Nós temos 3 diagonais principais. Nós temos a primeira aqui, formada pelos elementos 4, 0, 1. Temos a segunda, formada pelos elementos 1, 3 e 0.
e a terceira diagonal, que são os elementos 2, 3 e menos 1. E depois nós temos três secundárias, também como vocês podem observar. Ó. Nós temos as três secundárias formadas pelos elementos 0, 0, 2, ó, aqui vocês estão observando. Ó. Nós temos aqui a outra diagonal que é menos 1, 3 e 4. E a terceira diagonal secundária que é 1, 3 e 1. Por que eu faço esse tipo de esquema para calcular o determinante? Porque vai ficar exatamente idêntico a esse que nós temos aqui. Percebam que nós temos uma diagonal principal e uma secundária. Aqui nós já temos 3 de cada. O procedimento prático deve ser o seguinte. Então nós vamos multiplicar esses elementos da diagonal principal. 4 vezes 0 vezes 1. Né? E 4 vezes 0 vezes 1 fica 0, né? 1 vezes 3 vezes 0 também vai ficar igual a 0. Vamos somando esses elementos, esses resultados, aliás. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes menos 1, menos 6. Então, nós temos aqui a primeira multiplicação, o resultado da primeira multiplicação da diagonal principal. Mas vamos recordar. Quando multiplicamos os elementos da diagonal secundária, nós devemos trocar o sinal. Então, por exemplo, aqui nós temos na diagonal principal, na diagonal secundária nós temos 0 vezes 0 vezes 2 vai dar 0. Né? E o resultado, como fica positivo, a gente traz negativo. Agora nós temos 4 vezes 3 é 12, 12 vezes menos 1 é menos 12. Para cá eu trago mais 12, né? Sempre assim. Agora nós temos 1 multiplicado por 3, e 3 multiplicado por 1 fica mais 3, para cá eu trago menos 3. E agora sim nós podemos calcular o determinante de C. Então o determinante de C vai ser igual a menos 6 mais 12 mais 3. Então menos 6 mais 12 dá mais 6, e 6 menos 3 fica igual a 3. Então essa técnica prática, obviamente não a única, né, para ser utilizada no caso de determinantes de ordem 3 por 3. Até a próxima.